Vamos tentar hoje começar próximo do horário marcado, para que nós tenhamos tempo de conversar ainda depois das intervenções dos nossos convidados, né? Então, a gente sabe que algumas pessoas ainda estão chegando, mas elas vão se acomodando. Então, nós vamos dar início a esse terceiro encontro do projeto Nós Outros Gaúchos, né? Uma promoção do Instituto Apoa, da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através do Departamento de Difusão Cultural, né? Hoje nós vamos começar com uma atividade coordenada pela professora Inês Marocco, né? Que eu chamo aqui para nos apresentar. Boa noite. Eu vou fazer um depoimento sobre o meu trabalho, né, sobre a minha pesquisa. E eu vou contar com a demonstração de meus alunos da pesquisa. Pode subir. É o Guilherme Conrad, o Jucinei Lorde, a Carolina Vettori, e o Carlos Racho, tá? Bom, primeiro eu vou fazer uma introdução, assim, sabe? E depois, então, a gente vai fazer a demonstração. Então, não precisa entortar o pescoço ainda. Bom, primeiro eu queria agradecer à Difusão Cultural, à Associação Psicanalítica, né, de Porto Alegre, pelo convite. Fico muito honrada e tal. Então, eu vou tentar situar o meu trabalho a partir da provocação que eles fizeram, né, que a organização fez, eu vou ler porque eu achei meio complicado. Quais são as expressões dos conflitos de base do Rio Grande do Sul em seus diversos campos de expressão cultural? É uma pergunta. Bom, aí eu pensei e disse assim, bom, o que se aproxima mais do meu trabalho, né? Para mim, assim, o que se aproxima mais, assim, não sei se eu poderia falar em conflito, mas, enfim, para mim é sempre um paradoxo entre a cultura viva e a cultura institucionalizada do Rio Grande do Sul, né? A minha pesquisa, por exemplo, eu busco na cultura viva os elementos para o meu trabalho. Eu queria dizer também que meu trabalho é na área de teatro, né? É na área de teatro. E esses meninos, essa menina, eles são alunos do curso de teatro do Departamento de Arte Dramática do Instituto de Artes, né? Bom, então, eu busco na cultura viva elementos para a formação do ator, né? Que elementos são esses? Eu busco nas técnicas corporais da lide do campeiro, né? Do campeiro que ainda faz aquelas atividades rústicas. Eu busco neles os elementos para o trabalho do ator, né? Aí vocês vão perguntar, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Bom, eu vou então fazer um breve histórico de como que eu me dei conta de que tinha a ver. Em 1989, quando eu dava aula em Santa Maria, eu dirigi um espetáculo chamado Mananciais. E esse espetáculo é baseado nos contos Simões Lopes Neto e Barbosa Lessa. A gente fez toda uma pesquisa histórica, antropológica e tal, para contextualizar os atores nessa época em que se passam as histórias dos contos, que é final do século XIX. E são todos contos rurais. Eu pensei, bom, eu quero que esses atores, eles fisicalizem, eles não só entendam racionalmente essa época, mas eles também se insiram fisicamente, corporalmente nessa época. Aí eu chamei um laçador, um especialista de laço, para fazer uma demonstração para mim, porque eu pensei assim, bom, eu acho que os atores eles têm que ver alguma atividade rústica para reproduzir, para imitar, para tentar, sei lá, se inserir de alguma forma, não só conhecer, mas tentar imitar. Aí ele foi e eu fiquei impressionada com a presença física do laçador, né? Então, a partir daí, eu tive esse insight
de que o ator, o gaúcho faz uma coisa que o ator deveria fazer, que é treinar cotidianamente para adquirir essa presença física. Só que o gaúcho faz sem saber e o ator faz de forma artificial, né? Bom, a partir daí, a partir dessa ideia, né, de que há uma teatralidade no fazer campeiro, eu fui para a França, fiz meu doutorado, aprofundei essa questão da teatralidade nas diferentes manifestações teatrais, manifestações culturais do gaúcho, né, viva, né. E depois disso, em 2001, eu comecei a minha pesquisa, né. A minha pesquisa eu comecei na URGS e qual era o objetivo da pesquisa? Criar um sistema de treinamento para o ator. Quer dizer, o ator, da mesma forma que o bailarino, ele tem que treinar esse corpo, ele tem que formatar o corpo dele para que esse corpo seja teatral, tenha uma presença física. Então, a ideia é criar um sistema de treinamento possibilitando ao ator o desenvolvimento de uma presença física, né? Bom, então, em primeiro lugar, assim, a gente, antes de ir a campo, antes de ir a Caçapava, numa fazenda, né, para registrar e observar, registrar e filmar todo esse material, essas atividades, né, laçar, tosquiar, pealar, enfim. Antes disso, eu instrumentalizei os atores, né, para os atores aprenderem técnicas de como decodificar e codificar movimentos, né? Por quê? Porque eu não queria que eles simplesmente fossem para a fazenda e imitassem os movimentos e viessem para cá imitando os movimentos. Eu não queria. Eu queria criar movimentos diferenciados, movimentos codificados, vocês entendem? Eu não queria reproduzir o laço. Eu queria fazer um movimento codificado que tivesse os princípios da presença física, os princípios que o ator precisa para desenvolver a presença física. Então, nós criamos a primeira atividade que eles vão fazer agora. Nós criamos, a partir das técnicas aprendidas com os alunos, né, que eu passei para os alunos, para verificar essa codificação e decodificação, eles foram buscar uma atividade profissional que eles conhecessem e para aprender a aplicar essas técnicas. E a atividade que eles acharam foi fazer o cheeseburger, né? Então, eles vão fazer agora. Uma vez que eles aprenderam, então, o primeiro grupo que criou essa partitura, o primeiro grupo. E uma vez que eles aprenderam a decodificar e codificar, bom, aí nós fomos a campo, fomos a Caçapava, numa fazenda que ainda tinham as atividades rústicas ainda sendo realizadas, né? E aí nós assistimos todas as atividades, selecionamos essas atividades, filmamos, né, descrevemos, registramos e voltamos para a sala de aula. Ao voltar para a sala de aula, nós criamos 9 partituras. A segunda atividade é que todo mundo conhece, tirar o leite, né, tirar o leite da vaca. Ok. Agora, a terceira é o tronco, que nós vamos ver no filme primeiro. Tu pode passar, Rafael.
esta ação é uma ação, né? É uma ação de triar os animais para vacinar, nesse corredor que eles têm que passar, para vacinar, para dar banho, enfim. E nós achamos muito interessante a ação de fechar e abrir o portão. A ação. E aí, a partir dessa ação, a gente criou uma partitura que eles vão mostrar agora. A segunda partitura é o ginete, né? Como todo mundo sabe, é o domador. Vamos passar primeiro o filme. Aqui ele está numa situação de festa campeira, né? Deixa aqui, Ok, a partitura do ginete, do laço, desculpe. Ah, do ginete, desculpe, do ginete, é do... Tá, foram feitas duas partituras, essa é a ginete 1, agora é a ginete 2. Ok? Agora, então, o laço. Vamos passar o filme primeiro. Também numa situação de festa campeira, né? Aqueles que tiveram o seu laço aproveitado na volta anterior, por gentileza. Já pode armar o laço e quiser, vamos largar outra volta. Quando a corda largou isso, quem laço de costado, sim, me agrada que sempre junto. Vai ter corda ré para o mundo que eu não te quero mais. Largou igual. Ou é o Pedro Machado, é outro que lida com benzedura aqui para cá. Na real, vocês veem mais o movimento que o laçar mesmo. Mas, enfim, para nós é importante o movimento mesmo. Mas vamos lá, o laço, então. O outro movimento, a outra partitura é o pealo, né? O pealo é uma atividade que está de extinção, pode passar, que é laçar o animal pelas patas. Okay? A seguir, então, a tosquia, como todo mundo sabe, acho que sabe, né? A tosquia é a atividade de tirar a lã da ovelha, né? Mas com uma tesoura especial, né? Não com máquina, né? Então,
também tem uma outra tosquia, tosquia 1 e 2. Essa é agora a próxima tosquia 2. Uma vez que eles aprenderam o sistema, aí a questão é, bom, e aí fazer o que com o sistema, né? Então, realmente, aí nós passamos a verificar a eficácia do sistema com a criação artística. Então, vários espetáculos foram feitos, o Sobrado é um, podemos passar o Sobrado, Rafael? É baseado nos 7 capítulos do Tempo e Vento. Outro espetáculo, Incidente em Antares, também do Érico Veríssimo, uma adaptação da obra homônima. O outro espetáculo é o Santo Corpo, ou o Corpo Louco da Província. A inauguração da Sociedade de São Interno do Rio Grande do Sul. E viva a Sociedade Regeneradora! Viva! O teatro é como se fosse a vida! As relações naturais! O velho título! Direto e chocante! É isso que se vê! Cruzes! A denúncio! Ousadia, anulem a personalidade. Talvez assim a província se aquiete. O senhor me permite? Pois não? Mas só o senhor. Bom, então que assim seja. Falando, e aí tinha muito barulho, esse espetáculo, ele é baseado, é uma adaptação do Cães da Província, do Luiz Antônio Assis Brasil, né? E também de peças, pega fragmento do Corpo Santo. Bom, então a última, para concluir, falar da transmissão, né? Que esse grupo que vocês viram é o 6º grupo de alunos que trabalha comigo, né? Nessa pesquisa. Esse sistema é de passado de grupo a grupo, então eles sabem dos movimentos, eu não sei nada, então os grupos passam de um para o outro. Pode ir passando, Rafael. E aí vocês vão ver através do vídeo como é que eles procedem, né? E é pela observação e manipulação dos corpos, né, que se faz esse tipo de transmissão. Da mesma forma que nas tradições, no Oriente, as tradições teatrais e de dança são passadas de mestre para discípulo, né? Dessa mesma forma, né? Através da observação e da repetição, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria mostrar, queria falar. Então, meu trabalho é todo baseado a base, a fundamentação dele é a cultura viva do Rio Grande do Sul, né? É isso. Muito obrigado, Inês. Muito obrigado pela participação dos atores, né? Eu gostaria de chamar agora para se juntar a nós, os outros convidados para esse debate, né? Pedro Figueiredo, por favor, né? Multi-instrumentista, multi-premiado, conhecido de todos nós. Tudo bem, Pedro? Sente-se.
Também o Paulo Gomes, cadê o Paulo? Paulo Gomes, também professor do Instituto de Artes, coordenador da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, curador dessa exposição, né? Gostaria também de informar e justificar, tinha sido anunciada a presença também do Carlos Gerbasi, que infelizmente por uma questão de agenda, conflitos de agenda, de última hora ele não se desculpa, não pôde estar presente aqui, vai estar em outros momentos, né? Bom, faltou dizer, né, mas parece que é de conhecimento de todos, que esse terceiro encontro, né, nós fomos organizando esses encontros temáticos, né, por temas, evidentemente, ou seja, no começo discutindo, né, tentando compreender um pouco melhor, né, as questões históricas, antropológicas, sociológicas, políticas, econômicas, ou seja, um passeio, né, pela história do Rio Grande, né, quer dizer, o que fez com que nossa sociedade chegasse ao ponto em que está, né? Então tivemos com a participação de vários profissionais de várias áreas, as ciências humanas principalmente. Hoje nós queremos discutir, conversar um pouco sobre isso, né? Sobre a forma que o gaúcho se expressa, né? Inês colocou a questão da gestualidade, né? Nos deu essa mostra. Então nós temos também um músico, temos um artista plástico. Esse é o nosso tema, né? Quer dizer, a forma como se dá, como a gente se vê, se pensa e se expressa, né, através das artes, né? Bom, então eu quero só, antes de passar para os nossos convidados, né, fazer algumas colocações, só situar um pouco, retomar um pouco o propósito desses encontros, né? Como é que surgiu isso, né? Surgiu com nós, da Associação Psicanalítica, nos sentimos convidados, convocados para produzir um debate em torno da identidade gaúcha, né? Do jeito de ser do gaúcho, né? A princípio, pode até parecer uma proposta um pouco estranha, né? Porque, evidentemente, são muitas as formas como cada um se percebe, né? Ou percebe a identidade gaúcha, ou se percebe como gaúcho, e claro que são muitos os modos de ser do gaúcho também. Então, mas nos parecia que fazia um sentido, sim, principalmente porque a gente constatava a existência de um certo senso comum, né, a respeito desse ser gaúcho, né? Uma série de fenômenos sociais nos apontava a isso. Parece que há um certo consenso, né, ou pelo menos um grande margem de consenso, de que nós temos uma forma particular de nos comunicar, né, de nos relacionar entre nós e com os de fora, né? A gente vê, por um lado, né, acho que poucos discordariam, a gente compartilha um certo orgulho de ser gaúcho, né, talvez maior do que a gente pode perceber na maior parte dos estados, né? Nem precisam tantos exemplos, né? Que a gente vê nas partidas de futebol, nas partidas nacionais, se canta o hino nacional, as pessoas vão com uma certa apatia, canta o hino gaúcho, né? O hino rio-grandense, aquilo é cantado, né, em altos brados, né? Quando você vê que algum gaúcho se destaca em alguma coisa, se marca que ele é gaúcho, né? No noticiário, e assim por diante, né? Quer dizer, é evidente esse orgulho gaúcho. Por outro lado, né, também me parece evidente, eu acho que nós temos conversado bastante sobre isso, nós mantemos um discurso queixoso, né, um certo lamento de que os nossos tempos e dias de glória ficaram no passado, né? Quer dizer, a gente fica ouvindo de um certo sentimento de decadência, né? Nós já tivemos muito maior força política, melhor educação, melhor serviço de saúde, mais prosperidade econômica, isso sem falar nas notícias cada vez mais preocupantes da iminente falência econômica do Estado. Então, quer dizer, tem um orgulho por um lado e tem um sentimento de decadência, um sentimento que nós não somos mais do que fomos, né? Frente a essas
situação, né, são muitas as interpretações, mas normalmente elas vêm por esse viés que a gente procurou discutir nos encontros anteriores, um viés histórico, né, o que faz com que nós, zona de fronteira, nós combativos, nós que tivemos uma história de aguerrida, né, uma história de batalhas, etc., isso talvez tivesse feito com que a gente desenvolvesse um espírito mais bélico, né? De mais confronto, etc. Talvez essa que a gente começou a chamar de uma certa grenalização, né? Essas oposições que acontecem em todos os âmbitos, né? Muito violentas às vezes, né? Que isso faria parte, né? Seria resultante desse um certo espírito de desconfiança, né? Em relação ao outro que a gente desenvolveu, etc. Isso é algo mais um senso comum, né? Então, o que a gente propôs? A gente propôs, bom, vamos tentar aprofundar isso, vamos tentar convidar pessoas que possam nos ajudar a entender melhor esse sentimento que parece quase generalizado, né? A gente parte do princípio, é claro, né, de que se a gente conseguir, né, refletir um pouco mais sobre a nossa identidade, os fatores que fazem com que a gente como somos, né? Quer dizer, isso pode ajudar também a romper com certas cristalizações de sentido, ajudar que a gente pode passar a pensar outras formas, pode nos ajudar a recontar nossa história e nos pensarmos de outras formas. Quer dizer, então, o que a gente está propondo nesse projeto é uma conversa, é uma grande conversa, né? Uma conversa com muitos atores, com muitas pessoas, um debate público, né? Por isso que a gente quer garantir também um espaço para conversa com vocês depois, né? Vamos ampliar isso. Então, nesse sentido, eu gostaria de trazer algumas questões que foram tratadas nos encontros anteriores, né? Para iniciar essa conversa, ou seja, fazer os encontros também conversarem entre si, né? Não pensar que são só uma sucessão de eventos, né? Então, me lembro, por exemplo, uma das coisas que o meu colega Mário Corso falava, que é bem nessa direção, não falava, era uma indagação, né? Quer dizer, será que eu acho que essa forma como nós nos pensamos não está entravando as nossas possibilidades de fazer algo diferente, de nos renovar, né? Donaldo Schiller também, ele nos falou se é que a gente está falando que nós temos alguns traços, né, como os traços que nos definem, né, enquanto gaúcho, ele lançava uma ideia, uma proposta de pensar assim, que ele nos falou de um traço, né, um traço importante na nossa Constituição, um traço literal, né, que foi o Tratado de Tordesilhas, né, que dividiu o mundo e produziu uma ferida, né, uma espécie de ferida. Ou seja, esse traço fez com que a gente se situasse numa zona de fronteira, né? Ora de um lado, ora de outro. O que certamente não facilita também para a constituição de uma identidade, né? Ele também nos falou dessa colcha de retalhos, assim ele chamou, né? Que seria a constituição da nossa sociedade. A gente tinha esses gaúchos, né? Gaúcho mesmo, daí vem o nome, gaúcho primitivo, esse que era tomado como um bandoleiro, bandido, saqueador, etc., que depois foi incorporado pelas instâncias, né? Então tinha o gaúcho por um lado, né? Tinha os açorianos por outro, tinha os diferentes levas de imigrantes também, né? Então o que o Donaldo nos colocava era assim, bom, frente a essa diversidade, né? De povos, né? Que nos constitui, é frente a isso que, entende ele, foi se constituindo um mito do gaúcho, né? Ou seja, nossa ferida começou a ser simbolizada a partir desse momento, né? Ele data por volta de 1850, isso começou a acontecer. Então, é gozado porque quando o gaúcho primitivo, né, aquele que estava aqui antes, ele já não existia mais, diz o Donaldo, é aí que se cria o mito, né? E toda a sociedade precisa de um mito fundador. A questão que se coloca para nós é a seguinte: bom, esse mito, é claro que é um mito que nos enaltece, né? O mito foi criado, esse mito que tem uma função e um caráter unificador, né? Ele apresenta o gaúcho, né? O gaúcho a cavalo, o gaúcho defensor das fronteiras, defensor da liberdade,
etc. Mas a questão que nos coloca, e essa é uma discussão que parece pertinente, né, é do quanto esse mito nos representa, o quanto ele é capaz de sustentar um laço social, né, que possibilite a convivência das nossas diferenças, a nossa confrontação com as nossas carências e a constituição de alguns ideais que possam nos congregar, né? Então, o Donaldo, em determinado momento, ele citava o Augusto Maia, né, dizendo: quero aprender a não ser, né? Uma ideia assim, como se essa proposta, como para a gente pudesse fugir de um certo determinismo histórico, né, para evitar essa história sanguinolenta de guerras, incompreensões, etc. Ele diz: nós devemos partir do não ser, né, para reelaborarmos a nossa história e inventar o gaúcho que nós queremos ser. É claro que a gente não tem essa autonomia toda para decidir e inventar como nós queremos ser. É claro que nós temos fatores determinantes, né, na nossa história. Mas essa ideia, né, de partir de um não ser, ou seja, não aceitar essa determinação, essa reprodução do mesmo, pode ser um caminho interessante. Daí, no mesmo encontro, né, o Tal Golim também nos lembrou, né, que a nossa sociedade, a construção da nossa sociedade, ela se dá contra a ideia do gaúcho, né, contra a ideia desse bandoleiro, desse saqueador, desse bandido, né. O Tal, se você deve saber um pouco da história dele, o Tal é um desses participantes da ordem um pouco diferente, porque ele tem uma vivência mesmo de capataz de distância, uma vivência de campo, né? Então, a perspectiva dele, o que ele vai nos dizer é o seguinte: que esse mito do gaúcho, segundo palavras dele, faz com que nós matamos nossos avós, né? Ou seja, que as nossos avós tinham uma outra história que nada tem a ver com esse mito, né? Que à medida que nós substituímos por ele aquela história que realmente nos representa, que vai passando de geração em geração, que está na origem das nossas práticas, aquilo foi se perdendo. Segundo essa mesma interpretação, vai ver que nós temos interpretações diferentes, né? O nosso mal-estar, né, surgiria daí, né? Da impossibilidade de se sustentar uma identidade divorciada das nossas raízes, né? Essa é a posição. Ele vai dizer assim, né, que é impossível construir um devir, né, um projeto de futuro, né, para nós, já que nosso tempo edênico, segundo ele, esse nosso paraíso, né, ele estaria no passado, né, e em um passado inventado. Ele fez uma observação também que me pareceu muito interessante, não tinha pensado sobre isso, sobre a situação dos imigrantes, né, que chegam nessa terra. Diz que os imigrantes tinham que encontrar um jeito de não ser brasileiro, né, porque eles não eram brasileiros mesmo. Como se pensar numa terra estrangeira? Segundo ele, né, quer dizer, algo que teria acontecido é que eles chegam aqui, né, é no século XIX, né, ele diz que o Donaldo disse que o mito do gaúcho começou por volta de 1850, bem no meio, né, da imigração. Para eles serviria muito bem essa ideia de estar se produzindo um mito que produz uma identidade, porque é exatamente isso que eles precisavam, né? Quer dizer, de uma produção de uma identidade onde eles fossem partícipes desse processo, né, diferente da brasileira, já que eles não eram brasileiros, né? Isso é algo que pode ser interessante. O Paulo Gomes, conversando sobre isso, nos mostra alguma coisa na história das artes plásticas, o quanto nesses... bom, depois você pode falar sobre isso, mas quanto é comum nesses artistas imigrantes eles retratarem paisagens, né, e não pessoas. Não, a paisagem, o território nos une, nós compartilhamos, né? Quer dizer, e que isso era um motivo frequente, né, recorrente, antes de mudar para paisagens mais urbanas, né? Bom, então, já que se tratava de forjar uma identidade, né, é claro que, já que a gente vai inventar uma identidade, vamos inventar a melhor possível para nós, né? Quer dizer, então, a mais valorosa possível, né, o cavaleiro lutando pela liberdade, pela justiça, de modelo a toda a terra, essa coisa toda, né?
Mas como nos relatou daí outro convidado, César Guazelli, né, ele dizia que, bom, além dos gaúchos primitivos serem esses bandidos, né, quer dizer, os imigrantes também não eram pessoas que na sua terra tinham conseguido se fazer valer, tanto que estavam vindo para cá. Eles eram degradados, né, quer dizer, ou seja, né, não precisa muita elaboração para pensar que, frente a fragilidade dessas identidades, né, quer dizer, você inventar... é tentador você inventar uma história que te enaltece, né, que te engrandece, né? A partir da psicanálise a gente sabe também o quanto isso, né? O quanto acontece que esses discursos ufanistas e autolaudatórios, né, isso constitui uma estratégia mais ou menos consciente, na maior parte das vezes mal lograda, para responder a um sentimento de desvalia, né? E é uma demanda de reconhecimento. Toda arrogância busca encobrir uma fragilidade, né? Sabemos disso, né? Bom, então essa é uma discussão que voltou, né? Quer dizer, tá bom, a gente sabe, toda a tradição, toda a identidade, ela é inventada, né? É uma narrativa, é construída, né? A questão é que a gente se coloca para nós é pensar se essa que nos constitui, né, se ela tem a eficácia simbólica, né, se ela mantém sua eficácia simbólica se deslocada da história, né, e se não incorpora as nossas fraturas, os conflitos que nos constituem. Essa é uma questão que fica, né? Outro ponto importante, né, que já foi discutido, que o César Guazelli também tocou, é a recorrência desse discurso da crise, né? Quer dizer, essa ideia de que a gente atribui sempre aos outros as razões pelos nossos infortúnios e pensa que, né, no passado tudo foi muito melhor, né? Quer dizer, a nossa felicidade está no passado, né? Os bons tempos ficaram para trás, né? Então, o César retoma o que o Tal já havia apontado também, né? A gente não vemos no passado o alicerce para o futuro, mas sim uma perda a lamentar. A esse respeito, essa ideia de crise, né, quer dizer, chegou até nós uma manifestação de dois economistas, eu não os conheço, né, Adalmir Marchetti e Álvaro Magalhães, nem sei se estão presentes, mas que eu gostaria de trazer a ideia, a contribuição deles para esse debate, né? Então, questionando essa ideia de crise no Rio Grande do Sul, né, eles apresentam dados econômicos, né, que parecem muito bem informados, que demonstram que a suposta crise do Rio Grande do Sul é uma falácia, né? Pois, agora, dados que eles apresentam. A participação do Estado no PIB nacional se mantém praticamente inalterada, nos mantemos como a quarta economia do país, a terceira maior indústria de transformação, a menor taxa de desemprego, diminuímos a taxa de mortalidade infantil, aumentamos a expectativa de vida. Então, que crise é essa? De que crise que nós estamos falando, né? Quer dizer, é claro, né? Claro que eles reconhecem, né, que o Estado passa por uma situação fiscal preocupante, está quase falido, que tem problemas sérios nas principais áreas, saúde, educação, segurança, infraestrutura, etc. Mas eles questionam isso, né? Eles propõem essa discussão para os nossos outros gaúchos, né? E acham que nós temos uma autopercepção equivocada, né? Com uma síndrome, segundo palavras deles, né? E questionam por que nós mantemos essa imagem autodepreciativa se no resto do país, né, eles chamam o Sul Maravilha aqui, né? Como se aqui nós fôssemos uma terra de prosperidade, né? Quer dizer, muito melhor condições do que os outros, né? Então, bom, não sou economista, não saberia explicar as razões disso, mas certamente há um hiato, né? Há uma separação, uma aliança, né, entre os dados, né, que são apresentados e a realidade vivida pela população. O que me vem à cabeça, assim como uma hipótese, é claro que totalmente não fundamentada, né, é que parece que para manter essa nossa imagem, né, parece que a gente gasta demais, né? Parece que na gestão pública, né, nós estaríamos com essas dificuldades, né? Esses endividamentos que nós vamos produzindo, né? Me veio a imagem assim como aquelas pessoas uma família que está
orçamento, muita dificuldade para fechar, mas vai lá e compra um carrão, né? Aí 1000 prestações, mas você se apresenta bonito, bacana, um carro último tipo. Bom, para finalizar, né, eu queria propor, né, uma ideia, que na verdade não é minha, uma reelaboração de várias coisas que já foram faladas, né, partindo da seguinte premissa, né, assim, que quando uma identidade se constitui com fundamentos frágeis e mitificados, descolados da experiência e da memória dos sujeitos, ela se situa em um plano eminentemente imaginário, né? E a sua forma de operar enquanto imaginário, né, é através de totalizações e contrastes. Então, essa ideia assim, nós somos assim, né? Ou nós somos mais ou melhores que os outros, né? Essas identidades contrastivas, né? E é claro que se isso vale para a nossa relação com os estrangeiros, isso vale também para a nossa relação entre nós, né? Onde, quando o sucesso de alguém, então, contrastivamente, aponta para o meu fracasso, né? Ou seja, estamos sempre desqualificando, desvalorizando aqueles que se destacam. Aquela questão da caranguejada que fala. Pedro falava um pouco sobre isso, né? Outro dia comentava que, bom, aqui ele vê as pessoas não levantando umas às outras, mas em outros lugares isso sendo muito mais frequente. Aliás, essa observação, nós chamamos duas pessoas para contribuir no debate que são gaúchos, 2 são cariocas. Nosso estado deve estar muito mal mesmo, né? Precisamos chamar os cariocas para falar do gaúcho, né? Não, brincadeira, são gaúchos há 30 anos, é gaúcho já. Bom, já vale. Então, uma sociedade que não consegue afirmar seu caráter de coletivo, né, construída a partir dos encontros, confrontos de suas singularidades, e, portanto, se mostra incapaz de construir um projeto de futuro, tende a perpetuar esses conflitos fratricidas, né? Nesse sentido, assim, parece que a gente precisa de adversários e de inimigos, né? Pois na falta de outros elementos que nos sirvam de referência, são nestes embates que tentamos afirmar e ver reconhecido o nosso valor, né? Bem, se o que nós temos discutido, se essa direção do debate faz algum sentido, né? O que a gente poderia fazer, né, para mudar essa situação? É claro que nós não temos pretensão nenhuma de produzir análises conclusivas e muito menos de indicar caminhos, né? Mas é que a gente acredita, né, que acionar esses discursos, né, que nos confrontem com nossas inconsistências pode produzir um debate público onde a gente possa encontrar meios de se reinventar, repensar, produzir algo de diferente que gere algumas mudanças, né? Essa é a aposta. Eu vou propor para vocês um pequeno roteiro visual para tratar dessas questões que foram colocadas aqui do ponto de vista da história da arte no Rio Grande do Sul, né? O foco da conversa toda seria realmente pensar uma questão de identidade, o que seria uma premissa, né? Pensar também porque tudo é tão difícil em termos da construção de uma identidade, e também na questão de pensar nessa expressão do ser gaúcho, ou seja, um traço específico de identidade que pode aparecer ou não em determinadas manifestações artísticas, né? Eu vou, evidentemente, como eu estou falando de história da arte, nós vamos ter que trabalhar com imagens, né? Então a gente vai ter que trabalhar com as obras. Eu vou dar 3 focos para vocês aqui. Uma que é uma questão de uma identidade visual do gaúcho, a segunda é a construção de uma identidade visual através, não do homem, mas como o Eduardo colocou, através da paisagem, e essa questão de uma identidade artística, né? Então, a questão das expressões dessa identidade ou desses problemas de identidade não é uma solução, são os problemas de identidade nas artes plásticas. É importante colocar que isso começa exatamente no momento em que começa uma tentativa de construção de uma identidade visual para o Rio Grande do Sul e também de um campo das artes plásticas. O Rio Grande do Sul é um estado tardio na construção do Brasil, o último estado, e evidentemente que a questão das artes plásticas também ela começa tardiamente. Então a gente vai
vai ter um começo dessa questão das artes plásticas exatamente no momento em que há um artista que efetivamente consegue consolidar ou, digamos assim, congregar uma expectativa e os seus meios manuais, ou seja, o seu talento para fazer isso, né? Eu começo, por favor, colocando o que é o tópico da nossa discussão, e vamos passar direto para a primeira imagem, que é do Pedro Weingärtner, que é o Tempora Mutantur. O Pedro Weingärtner é um artista de origem alemã, que sai do Rio Grande do Sul, faz uma formação no Rio Grande do Sul, uma formação incipiente, porque não havia escolas de arte no Rio Grande do Sul, ao contrário do Rio de Janeiro e da Bahia, e ele sai e vai para a Alemanha estudar. E ir para a Alemanha estudar significa ir também em busca de uma raiz de família, mas também é um processo de construção de uma identidade, que é a identidade de sair de um país que ele acaba descobrindo que é o seu país, que é a sua região. O Weingärtner vai trabalhar com essas etnias que são formativas do Rio Grande do Sul, né? Esses grupos, melhor dizendo, que são os italianos, como no caso do Tempora Mutantur, os alemães, que ele vai trabalhar no Kerb, e também nos seus outros trabalhos, por favor, né? Ele vai mostrar esse homem que trabalha no campo, esse homem que não está ligado nem aos italianos, nem aos alemães, mas que é o próprio gaúcho. O que é importante colocar aqui é que essa é uma iniciativa individual, e o Weingärtner começa a construir isso exatamente através dessa associação da paisagem com o homem. Ou seja, não é uma iniciativa de um grupo ou do Estado, é uma iniciativa particular dele, e ao mesmo tempo que ele constrói o seu trabalho, ele também está construindo com muita dificuldade um campo das artes no Rio Grande do Sul, e está dando para os gaúchos também essa possibilidade de se verem através da arte. Então, são 3 construções que se dão ao mesmo tempo nesse momento, né? Pode passar a próxima, por favor. Aqui novamente, esses que seriam os trabalhadores do campo, né, sem nenhum tipo de identidade, de etnia específica, ou seja, seriam os gaúchos mesmo, né? Isso se dá exatamente no período já no período da proclamação, que há a proclamação da República, da Primeira República, e isso é importante, esse paralelo da história a par da construção desse discurso que eu estou fazendo, porque, de uma certa maneira, uma coisa não ilustra a outra, mas as coisas se explicam em paralelo, né? Por favor. Um segundo momento desse processo se dá por volta da primeira década do século XX, quando há necessidade de uma construção de uma nova identidade para o Brasil. Depois de muitas décadas de monarquia, é necessário uma construção de uma identidade, é necessário mudar os heróis, e o Rio Grande do Sul, através de uma iniciativa pública, o Estado contrata artistas para virem pintar no Rio Grande do Sul, né? Um desses artistas é o Antônio Parreiras, que vem pintar exatamente esse novo herói da República, aquele herói que vai substituir o Dom Pedro I, que é exatamente o protomarte da República, que é o Antônio Parreiras. Essa é uma tela que está no Museu Júlio de Castilhos, é a prisão de Tiradentes, né? E o outro artista, por favor, é o Lucílio de Albuquerque. E o Lucílio de Albuquerque também é um artista de enorme importância nesse momento, e ele é contratado pelo Estado. Isso é muito interessante. O Estado contrata esses artistas para virem trabalhar aqui e produzirem obras para serem colocadas nos prédios públicos, né? Então, esse trabalho do Lucílio de Albuquerque é muito interessante, que esse quadro foi pintado, inicialmente foi chamado de Retirado da Laguna, e depois, quando ele veio para o Rio Grande do Sul, ele mudou de identidade. Ele virou o Seival, né? Essa é uma das telas que está no Instituto de Educação, né, e que hoje faz parte do acervo do Instituto de Educação. Por favor. O Eduardo colocou a questão da paisagem, né? A gente tem um terceiro caminho que está sendo construído aí a partir do momento em que é criado o Instituto de Artes, o Instituto Livre de Belas Artes, ou seja, o atual Instituto de Artes da URGS, que é de 1908, e de 1910 começa o curso de Artes Plásticas, e há um processo aí de construção de uma formação artística, ou seja, uma escola de arte para formar artistas, né? E o que é interessante, isso eu botei um quadro geral, porque essas obras estão todas na exposição, e na exposição vocês veem exatamente esse roteiro de como é feita uma opção de construir uma identidade do Rio Grande do Sul. E nas artes plásticas, dentro de um sistema já constituído ou já instituído, isso se dá exatamente através da paisagem, e essa paisagem vem desde a paisagem rural
do Pedro Weingärtner, que está lá em cima, que é o primeiro, que é o Solidão ou Garças, né? Depois a obra do Libindo Ferraz, que é uma região próxima aqui de Camaquã. Depois, essa paisagem, ela vai se urbanizando na medida em que o Estado vai deixando a sua origem rural, agrícola e pastoril e vai se tornando um Estado industrializado e urbano. Então há todo um processo que na pintura isso vai aparecer. Isso se constrói de uma maneira muito rápida, desde por volta de 1890 até por volta de 1950, ou seja, em menos de 50, 60 anos, a gente tem, através das artes plásticas, toda uma trajetória de construção e dessa grande mudança que se dá no Rio Grande do Sul. E aí vem o João Fário, ali uma imagem da Praça da Alfândega em 1924, o Benito Castanheda, o Maristane de Trias, o Ângelo Guido, e embaixo uma imagem do Ângelo Guido da Praça da Alfândega também, né? Uma coisa que é interessante, passa a próxima, por favor, é que esses artistas, com exceção do Fário, que tem origem alemã, e o Pedro Weingärtner, que também tem origem alemã, eles são todos estrangeiros. Essa construção dessa identidade, ela se dá exatamente por aqueles que não são nativos. A gente pensa assim, quem é o gaúcho efetivamente? É o imigrante italiano, é o imigrante alemão, é o português que já estava aqui, é aquele descendente da mistura dessas etnias, ou do português com o índio, que a gente vai chamar depois o gaúcho. Quer dizer, é muito complicado construir isso tudo, e a gente vai ver que o olhar mais acurado para essa questão é exatamente o olhar feito por aqueles que estão desgarrados da terra, ou seja, que não têm obrigação de ter essa vinculação com o Estado, com o espaço, com a terra, ou seja, então eles podem pensar essa identidade através de uma observação. O interessante é que na década de 20, o Estado, eu vou te pedir para controlar meu tempo só, tá? O Estado faz uma nova encomenda para um artista para decorar o Palácio Piratini. E essa nova encomenda é feita ao Augusto Luiz de Freitas, que é um artista nascido em Rio Grande, um artista gaúcho, portanto, um artista que tem uma formação e tem uma reputação bastante grande na época. E o Augusto Luiz de Freitas é então convidado a pintar 2 grandes telas para o Palácio Piratini. Uma das telas é a tomada da Ponte da Zenha, que é um acontecimento da Revolução de 1893, e a outra tela, por favor, é a chegada dos casais açorianos. Isso é que a gente chama dentro da história da arte de pintura de história, ou seja, ao contrário do Weingärtner, que pintava as etnias e a terra, ao contrário das encomendas que impunham uma visão histórica, mas uma visão histórica até mesmo desvinculada da questão do Rio Grande do Sul e mais voltada para a questão da inclusão do Rio Grande do Sul dentro do Brasil. Ao contrário da paisagem, que é uma iniciativa dos artistas e de uma escola de arte, ou seja, está dentro de um coletivo das artes, a gente vai ter na pintura do Augusto Luiz de Freitas uma encomenda do Estado, ou seja, uma iniciativa pública institucional. E é muito importante como o Estado vai ter uma interferência muito grande nesse processo de construção dessa identidade visual, dessa identidade através das artes plásticas. O grupo seguinte aí é uma série de imagens, são ilustrações de capas da revista do Globo, desde a primeira, da segunda, e depois mais 2 que eu vou mostrar, vou comentar rapidamente essas, que está dentro de um período onde é estimulado no Brasil exatamente essa ideia das identidades regionais. Então, tem o gaúcho, tem o paranaense, tem o seringueiro, tem o jangadeiro, tem o vaqueiro do Nordeste, e assim por diante. Isso é extremamente estimulado na época, a gente vai ver isso, e eu trouxe aqui exemplares apenas das capas que diz respeito aos gaúchos, mas aparecem outras, Então, a gente tem do Francis Pelichek, um gaúcho típico, na capa do Gregórios, é muito interessante, que é o gaúcho no campo, visto de costas, olhando exatamente para um nascer do sol, onde no fundo aparece a cidade, a urbe, a indústria, as chaminés. E nas 2 imagens seguintes, por favor, na imagem seguinte, a gente tem aí uma espécie de atualização de uma figura que é importante naquele momento do ponto de vista midiático, que é o Mickey Mouse e o Mickey Mouse gaúcho. Então, é também uma maneira de fazer um caminho, de trazer essas figuras que são míticas, e já era mítico na época, para dentro da questão do Rio Grande do Sul. E a última capa é a capa do Nelson Boeira Friedrich, para comemorar os 100 anos da Revolução Farroupilha. E aí é um gaúcho heróico,
é um gaúcho visto de baixo para cima, com a capa esvoaçante, né, com a lança, ou seja, é um gaúcho aguerrido, um gaúcho que tem todo o perfil de um herói. Ele não é aquele homem que está tomando chimarrão, tampouco ele é aquele homem que está lá olhando para a paisagem, se vendo na terra. Ele é um homem que a terra está na base e ele está acima dessa base, ele está colocado ali. Isso é muito interessante. Se a gente olhar na sequência de imagens que eu vou mostrar para vocês agora, por favor, que são imagens do Francis Perichek. O Francis Perichek é um artista de origem tchecoslovaca que vem para o Rio Grande do Sul por volta de 1910, 12 e falece aqui em 37. É um artista extremamente importante para nós, um artista profundamente competente. Ele, junto com o Lutzenberg, o Benito Castanheda, são esses artistas que vêm da Europa e vêm se colocar aqui, vêm para cá para trabalhar, ou seja, se estabelecem aqui, não estão de passagem, né, vão morrer aqui e que vão olhar assim. É muito interessante o olhar do Perichek, porque o Perichek vai olhar para aquilo que nunca tinha sido visto pelos próprios artistas, que é exatamente a ideia do gaúcho, da lide, do trabalhador, né? Então, a gente observa, são os cadernos de desenho dele, embaixo tem um boliche, lá tem um gaúcho puxando, lá em cima tem um outro grupo de gaúchos. Esses cadernos fazem parte da coleção do Instituto Teatro, são extremamente ricos dessa capacidade de observação do cotidiano, né? E tem aquela imagem, que é uma imagem irônica, né? Que seria do próprio artista fantasiado de gaúcho pintando ali um touro, né? Então, está ali de confronto com aquela força bruta da natureza, ele está lá tentando assim, é a cultura versus a barbárie, a cultura versus exatamente a relação do homem civilizado com a natureza em estado bruto. E o outro, ele escapou, é o José Lutzenberg, vocês conhecem. Bom, nesse mesmo período, há esse estímulo dessas coletividades regionolocais, né? O Antônio Caringi vai ser extremamente importante, porque ele vai fazer várias esculturas, que são esculturas de trabalhadores, de personagens que não são históricos, nem são mitológicos, e sim que são tipos de trabalhadores, e essas esculturas estão basicamente colocadas hoje em Pelotas, né? A gente tem essa do gaúcho com pala, ali tem o posteiro, tem as figuras, que são essas figuras das lides do campo, né? No processo, na sequência desse processo, o que a gente vai ter? A gente vai ter todo o período do Estado Novo de Getúlio Vargas, por isso que eu falei que é importante esse paralelo com a história, para entender exatamente a produção artística, como ela se dá, não como uma ilustração da história, mas como um reflexo e uma reação à própria história, né? O Estado Novo de Getúlio Vargas começa em 36, ele provoca uma ruptura nessa construção das identidades regionais, e isso vai culminar exatamente na famosa cerimônia da queima das bandeiras, onde se queimam todas as bandeiras dos estados e se eleva a bandeira do país, ou seja, o país é uma unidade, ele não tem individualidades. Essas individualidades se darão através das figuras, do trabalhador, da figura da mãe e assim por diante, né? Esse período é importante quando a ruptura com esse período, que é exatamente 45, com o final da guerra e o final do governo do Getúlio Vargas, o Estado do Rio Grande do Sul vai entrar no processo de atualização das suas expectativas, né? Eu não sou historiador, sou historiador da arte, então me desculpe se eu estou falando alguma bobagem aqui, né? E vai acontecer uma coisa muito interessante. Dois artistas vão ser basicamente considerados ou vão ser tratados como artistas oficiais do Rio Grande do Sul. Esse período, 48, é o ano que é reeditado o livro de Simões Lopes Neto, 48 é o ano que é criado o CTG 35, e 48 também é o ano que o Érico Veríssimo lança o primeiro volume do Tempo e o Vento. Então é um ano muito forte desse ponto de vista, e a partir desse período da década de 50 o Estado começa a se reestruturar em termos de Estado. Então, na área da cultura é extremamente importante, porque é exatamente o início do período onde estão criados o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, a Discoteca Ana Torre, o Instituto Estadual do Livros e assim por diante. Ou seja, todos esses equipamentos da cultura, que são os equipamentos que o Estado assume para si o papel de gestor e de instituidor cultural.
Nesse período, o Estado do Rio Grande do Sul contrata esses dois artistas, o Aldo Locatelli e o Caringe. O Locatelli é literalmente contratado, o Caringe é contratado por obra, e eles vão fazer obras para decorar o palácio e para representar o Rio Grande do Sul. E o interessante disso tudo é que, ao contrário do que a gente viu lá em 1924 e 25, quando Freitas recebe as encomendas da pintura para decorar o palácio, ele recebe encomendas de pinturas de história, a Ponte da Zenha e a chegada dos açorianos. Quando o Locatelli é convidado para decorar o palácio, ele é convidado a tratar de mito, a lenda do negrinho do pastoreio, é mitologia, né? Então o que a gente vê é exatamente uma opção que o Estado faz, em vez da história, o mito. Essa construção dessa identidade pelo mito é extremamente interessante, porque ela vai ser alimentada a partir de então, e isso é uma série de acontecimentos, não é um fato isolado. Então eu falei para vocês dos acontecimentos. O Locatelli então vai trabalhar com o negrinho do pastoreio. Pode passar para mim, né? Esses aí são os vários momentos que são as pinturas do Palácio Piratini, né? Aí seria uma alegoria da construção do povo gaúcho, a famosa alegoria onde os negros não aparecem, né? Aparecem todas as etnias, menos os negros, né? E há uma reação nesse período. Essa reação se dá exatamente através de quê? Ela não vem pelo Estado, mas ela vem pelo coletivo dos artistas, que é o grupo de gravura. E o grupo de gravura, exatamente no mesmo momento, vai fazer uma opção por mostrar não o mito ou a lenda ou o herói, mas o trabalhador. O homem que trabalha nas minas, o homem que trabalha com gado, o gaúcho, que é aquele gaúcho que é o gaúcho do Ciro Martins, que é o gaúcho que não é aquele gaúcho de base heróica, né? Então a gente vai ver que no Clube de Gravura, que também tem uma forte vinculação com o Partido Comunista, isso não é por acaso, né? Há uma opção contrária, exatamente por uma opção pela figuração, uma opção por essa base de construção a partir de uma observação do real do Rio Grande do Sul. Pode mostrar as imagens dos gaúchos? Aqui é do Glênio Bianchetti, mais uma do Glênio Bianchetti, uma linóleo-gravura, por favor, outra do Glênio Bianchetti. Vocês veem que não tem nada de heróico, nem de glorificador, ao contrário, é uma observação dura da realidade. Também do Glênio Bianchetti. Isso é a série das Charqueadas, do Danúbio Gonçalves, que é o único dos artistas do Clube de Gravura que está vivo. Mais uma. São imagens importantíssimas, são imagens que vão fazer escola e vão fundar movimentos em todo o Brasil, exatamente no momento em que o Brasil está fazendo uma opção pela internacionalização da sua linguagem artística, pelas linguagens abstratas que vão ser instituídas pela Bienal de São Paulo, pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo. Esse grupo de gaúchos vai exatamente fundar um novo regionalismo, ou seja, um novo olhar para si próprio, não vinculado a linguagens plásticas estrangeiras ou estrangeirismo, mas uma linguagem plástica que seja de acessibilidade para todos, que é exatamente a ideia da gravura, por favor. E aqui a gente tem o laçador do Antônio Caringe, o laçador que foi encomendado para fazer parte das comemorações do quarto centenário, do quarto centenário de São Paulo, e que depois vai ser então fundido em bronze, né? Então essa peça é fundida em bronze. Quando é feito uma espécie de concorrência para a construção do laçador, pode passar a próxima. Vários artistas estão participando: o Belanca, o Caringe, o Vasco Prado. Mais uma, por favor. E o Vasco Prado propõe aquele laçador que está lá, que é um laçador descalço, que é um laçador que tem uma base índia, é um laçador que não tem nada dessa figura grandiosa que depois vai aparecer no laçador do Antônio Caringe, que é um laçador que vai ter vai construir uma outra imagem, né? O que eu estou querendo dizer com isso, né? Na verdade, a próxima imagem, né? É que assim há realmente uma preocupação e uma discussão dessas questões nas artes plásticas no Rio Grande do Sul. Eu disse para vocês que eu não ia chegar a nenhuma conclusão, e não dá para chegar a nenhuma conclusão. A gente pode discorrer sobre os vários momentos dessa questão. Essa questão, hoje em dia, ela não é tão importante, ela é menos importante, mas do ponto de vista da imagem, mas é importante por outros aspectos. Mas o que é importante colocar aqui é que a gente tem esse processo todo, e esse processo sempre, ele é sempre muito marcado, principalmente nas artes plásticas,
pela polêmica. Sempre se fala assim, isso é arte regionalista, isso é arte marcada por identidades regionais, isso é arte que não tem autonomia enquanto arte. Enquanto que a ideia da autonomia enquanto arte, ela não pode estar vinculada a nenhuma ideia de identidade, a não ser que seja uma identidade global. Essas questões, mesmo dentro das artes plásticas, são polêmicas. Essa construção ou essa desconstrução da imagem do gaúcho que a gente vê aqui, também é uma questão polêmica dentro do próprio campo das artes, exatamente porque as pessoas têm muita dificuldade em tratar do assunto sem se apaixonar. Eu sempre digo assim, eu não sou nem gremista, nem sou colorado, eu sou ateu, entende? Então, como historiador, eu também sou ateu. Eu tenho que ser ateu porque a única maneira de olhar para as coisas friamente e conseguir analisá-las é sendo realmente ateu, né? Então, eu estou propondo para vocês várias questões aqui, vários tópicos para serem trabalhados, né? Porque acho que exatamente essa é a nossa proposta, né? Mais do que trazer resposta, trazer mais perguntas. Obrigado. Começo assim pensando que a expressão nós outros gaúchos me cai bem por me sentir assim como um outro gaúcho mesmo. Me identifiquei muito com muitos hábitos do estado, o chimarrão, a pantufa, o brique, né? A serra eu me identifiquei com facilidade porque eu sou de Teresópolis, na Serra do Rio de Janeiro, onde também faz frio. Isso é uma coisa que eu vou querer comentar mais adiante, essa questão da estética do frio, que talvez ela não seja tão só gaúcha, né? E fiquei aqui, no primeiro dia que vim aqui, na abertura com o Donaldo, com o professor Leite e tudo mais, foi muito com tal, foi com a Débora, pegou justamente a questão do hino, né, dos sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, né, que foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Eu não sei o hino do Rio de Janeiro, não conheço as cores da bandeira do Rio de Janeiro, sei tudo aqui do Rio Grande do Sul agora, a letra do hino, e também sei as cores da bandeira, né? Outra coisa me chama muita atenção nesse hino rio-grandense, que é quando diz que o povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Isso até me agride mais e me chama mais atenção do que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Essa outra eu só acho que é demasiadamente orgulhosa, mas pré-julgar um povo, dizer que ele não tem virtude, por isso ele se tornou escravo, me choca mais. E acho inadmissível que a gente continue convivendo com isso. Acho que deveria ser providenciado realmente a troca disso, né? Nos dias de hoje, para que a gente possa, né? Estamos falando de igualdade, de realmente temperar a nossa vida em sociedade de forma mais igualitária, né? Eu acho que não tem mais como conviver com algo que dita isso, né? A questão lá, então, do gaúcho, eu tomei pela minha área da música, né? Então, quando começou a se falar tanto da história da figura do gaúcho e esse mito que tem a ver com essa figura tradicional, né, o traje oficial que vem a ser, a pilcha já é admitida como traje oficial e tudo mais, essa questão política também, né, vamos realmente regionalizar novamente enaltecer um pouco mais o regional, né? Mas aí eu fui lá para trás e me lembrei, quando estava aqui vendo o tal falando, que já em 1913 a figura do selo Casas Elétricas, que funcionou aqui em Porto Alegre, né, já era a figura do gaúcho. Essa mesma figura do gaúcho que foi utilizado pelo selo Era da Argentina, que era um cara que se dizia realmente gaúcho, fazia questão de estar sempre trajado como um gaúcho do campo, e quando retratam ele lá, os historiadores argentinos, uns dizem que ele era o campesino e outros dizem que ele se vestia de forma arrogante como um grande estancieiro. Então, até essa figura mesmo do traje do gaúcho, quando se retrata, não sei, eu não sou historiador também, mas também fico na dúvida se é tão certo que estamos falando sempre do mesmo gaúcho, né? Quando a gente vê essa questão que um diz que é o prepotente estancieiro e o outro diz que ele era um gaúcho, né? De uma forma um pouco mais assim
do povo, né? E esse mesmo gaúcho estava então já figurando, né? Argentina e Brasil, simbolizava essa mesma região aqui, trazia coisas que não tinham nada a ver com isso, né? Aí o primeiro tango vem a ser gravado aqui nas Casas Elétricas, El Chamorro. Marchas de carnaval também foram gravadas ali, com o símbolo disco gaúcho, ou seja, também não existia uma secção assim tão forte, né, daquilo que é permitido dentro de estar junto com essa figura de bombacha que tinha ali no selo. Poderia também ter outras expressões musicais. Acredito que tudo transitava com um pouco mais de naturalidade, né? Depois é que virão as regras do ser gaúcho, né? Buenas. Eu quero dizer que essa coisa de adotar um outro estado é muito curioso, porque quando eu comecei a me apresentar aqui em vários festivais, a primeira vez que eu estive na Califórnia da Canção Nativista, em 1981, fui premiado como melhor instrumentista e fui agradecer, né? E o sotaque era total carioca, né? Gostaria de agradecer ao Júlio que me escolheu aí melhor instrumentista. Bom, o que eu escutei, vocês não fazem ideia, mas me xingaram de tudo, né? Dali eu digo, puxa, não dá para ser. Continuei trabalhando nesse meio, né? Esse meio da música regional, e vi que eu tinha que buscar um pouco mais de informação. Fui muito bem recebido pelo Paixão Cortes, fui muito bem recebido pelo Glenn Fagundes, fui muito bem recebido pelo Nico Fagundes, pessoas com quem eu conversei muito e busquei me informar sobre como era a música, o que havia de documentação. Foi uma experiência muito legal e me vi pela primeira vez interessado por uma questão realmente histórica, cultural, coisa que eu não tinha relação com a minha terra, né? Então foi um adotar mesmo assim, passo a passo, né? E descobrindo como se davam as coisas aqui, até para justificar a minha atuação musical, né? Então foi indo tão adiante que eu compus milongas, eu compus vaneirões, eu fui até para já e fui compor chacareira e samba gaúcha e tocar candombe uruguaio. Então quando me vi, estava realmente me sentindo esse gaúcho, né? Que essa coisa dessa pátria gaúcha que se vai sem fronteiras, porque a cultura nos permite isso também, esse trânsito de ir e vir nessa tríplice fronteira aí sem grandes dificuldades, né? A música que se faz aqui e lá a gente consegue transitar com bastante facilidade. Daí teve um texto de um dos nossos anfitriões aí, do Jaime, né? Que saiu na Zero Hora, sobre a possibilidade da vida imitar a arte, né? Falando dessa questão dessa convivência e de ir e vir além fronteiras, mas que isso é bem mais antigo do que qualquer proposta que a gente possa pensar agora. Quando a gente fala lá que o primeiro tango foi gravado aqui, é porque já era isso mesmo, já ia e vinha. Depois do Salvadorete aqui das Casas Elétricas, ele estava prensando os discos do selo que era o selo argentino. Então, quer dizer, todo esse emaranhado, do ponto de vista artístico, para a gente era muito comum. As companhias de teatro, quando passavam, as companhias de ópera, quando passavam, se apresentavam lá no Teatro de Itaqui, né? Então, era um belíssimo teatro que tem lá em Itaqui, que a gente, infelizmente, está perdendo ele, né? Não, essas histórias vão ficando, né? Os lugares também vão sendo esquecidos. E seria legal ter isso mantido e dado a devida importância, mas com isso que eu quero dizer é que esse trânsito sempre existiu. Não seria assim uma novidade a gente instituir a partir da arte esse trânsito e essa comunhão aí dessa tríplice fronteira. Não, ela é natural para a gente, ela se dá de forma bastante natural, né? Então, a estética do frio, essa que foi abordada pelo Jaime, né, como uma proposta, eu acho que ela pode ser interessante se a gente pensar lá mais além. Que outros frios nós temos aqui no Brasil, né? E digo isso porque, como sou serrano, lá de Teresópolis, também passei frio lá, e também tem um olhar diferente em relação ao que era o Rio de Janeiro, e aí vou mais além. Eu acho que o exemplo mais gritante que eu posso dar é o de Guaramiranga, que é uma cidadezinha no Ceará, que faz frio também, é numa região, assim, um altiplano, assim, daquela região lá, e eles têm um festival chamado Jazz Blue Guaramiranga.
que acontece nos mesmos dias do carnaval. Ou seja, se a gente sofre aqui algumas vezes com uma coisa de um estereótipo assim, o cearense lá está revoltadíssimo. Eu sou obrigado a gostar de frevo e sair durante esses 4 dias. Não, eles montaram um festival Jazz Blue, que desde 2000 acontece, eu fui me informar aí, eu não tinha as datas, desde 2000 acontece lá, músicos maravilhosos de jazz e de blue, do Brasil e de outras partes do mundo já se apresentaram lá. Então, e também é uma cultura ligada ao frio. Garanhuns também, onde o Quinteto Violado divulgou maravilhosamente a música do Nordeste, feita com um pouco mais de requinte, com arranjos mais contemporâneos, também é um lugar que faz frio. Então, essa questão de se enxergar assim como um outro, como estranhando, né? Como o noticiário dava aquela que está na estética do frio do Vitor, né? Que tudo parte de um noticiário, né? Eu não sei, quando eu cheguei aqui eu não me senti tão estranho assim, eu fui bem recebido, né? E não achei que estava tão distante de mim. Então talvez não seria o próprio gaúcho criando mais uma vez esse estranhamento e já estabelecendo mais uma vez a granalização, o contra e a favor, né? Aquela coisa, a dicotomia que faz, que é tão presente assim, né? na personalidade, né? Então, eu anotei um monte de coisas aqui, deixa eu ver. Não, é difícil dar um rumo, fiquei com muitas ideias, depois que a gente ouve as outras pessoas falando, as ideias vão indo mais adiante ainda, é pior. Aí aqui, eu queria destacar, quando o Eduardo falou sobre a questão da atitude, né, em relação à própria produção, que isso é uma coisa bem interessante, que infelizmente a gente vê aqui, atesta e testemunha muitas vezes a questão do porém, né? A gente brinca que o portenho tem o pero, né? Então quando começa a elogiar alguém, elogia, e lá no fim acontece um porém, sabe? Vai falar da Mercedes Sosa? Não, a negra é maravilhosa, não tenho o que se dizer da negra, ela é incrível, imbatível, mas o que ela está fazendo agora não é mais folclore. Sempre tem uma criticazinha no final, né? E cabe essa crítica até para Deus, né? Por que descansou no 7º dia, né? Então é uma coisa assim que vai infindavelmente. E aqui no Rio Grande do Sul a gente começa a sofrer disso gravemente, né? Parece que quando vai ser feito um elogio para um outro gaúcho, a caneta fica mais pesada assim, e aí a pessoa retrai. Não é tão grande assim, depois ele vai ficar se achando, né? Eu vou economizar esse elogio aqui, né? Então eu vou relatar um fato aqui que parece uma brincadeira, mas que acabou de acontecer comigo. Estava com um amigo carioca, músico, ele estava parando num hotel, estávamos os dois na frente do hotel esperando descer o resto do grupo. Desce o tecladista, eu não conhecia, ele me apresenta: Pedro, este é o Pedro. Prazer, né? Dá aquele silêncio, e aí o meu amigo vira para ele e diz assim: bicho, você tem feito umas paradas, dá pesadíssima, hein? Eu olhei aquilo, não entendi bem. O outro diz: tenho tocado em uns lances legais. Não, meu irmão, dá pesadíssima, coisa sinistra. Minuto de silêncio, ele me olha assim: esse cara é demais. Chega um outro músico, que de noite, quando eu vi, ele tocou 3 músicas de violão no espetáculo, e ele me apresenta outro músico. Rapaz, esse aqui é um músico, um multi-instrumentista, um cara da maior qualidade. Digo: muito prazer, não sei o que mais. Isso é uma coisa do carioca. De levanta a bola, era só eu que estava ali, não tinha 30 pessoas para ver, só eu, mas valia aquele investimento, sabe? Meus amigos aqui, eles são bons, são os melhores, e essa atitude é a atitude com que faz com que essa imprensa do centro do país, com que toda aquela movimentação que a Globo faz, que nos deixa aqui esperando se por acaso Tarcísio Meira vai dar entrevista no Jornal do Almoço ou não. Tomara que ele dê, né? Então a gente fica ali clamando, porque os mitos são construídos sempre. E nós aqui não conseguimos construir os nossos mitos. A gente aqui fica testando o talento dos nossos mitos. A gente sempre tem a crítica.
Foram quase 400 concertos com o Borghetti, que é o quarteto do Renato Borghetti, que eu integro há mais de 20 anos. E aí o Lerina colocou na contracapa assim, e eles fizeram 4 bis nos últimos 4 concertos. E todos nós do quarteto escutamos a frase: tá, mas aquela história dos 4 bis não é bem assim, né? Quer dizer, podia ser que o Lerina tivesse mentido, sabe? Isso é sério, isso é seríssimo. Gente, a gente só deixou esse texto vir para cá porque tinha acontecido em 8 concertos a gente fazer 4 bis. Aí, na hora de escrever, nos pesou a caneta. Não, vamos botar que foi nos últimos 4, que tá bom. Então, é uma coisa que é maior. Mesmo amigos que admiram, a gente sabe que gostam do trabalho da gente, vão lá no camarim. Tá, mas aquela história dos 4 bis não foi bem assim, né? Então, é triste essa constatação, né? Eu estou aqui fazendo essa crítica porque eu queria ver o outro lado. Eu gostaria muito de poder dizer, aí sim, tomando um pouco das coisas históricas assim, onde o Rio Grande do Sul foi muito importante, e ou não se sabe, ou não se quer saber, ou não quer divulgar isso, eu não entendo porquê, né? Então, eu anotei algumas coisas assim, como Radamés em Atali, né? Radamés em Atali é uma salinha de exposição na Casa de Cultura Mário Quintana, no 4º andar, uma salinha de exposição que não tem uma parede pronta para exposição, não tem iluminação pronta para exposição. A gente chama de sala de exposição para dar algum status àquela sala fechada que tem ali, né? Não é nada, é uma salinha, né? A outra sala Radamés em Atali que nós temos é a que está atrás do palco do Araújo Viana, que agora é onde, quando o grupo é muito grande, se coloca a comida lá para o pessoal, né? Era onde ensaiava a banda municipal de Porto Alegre, mas agora na reforma virou nada. É uma sala que ela tem porta dos 2 lados, é uma grande sala de passagem e é onde se concentram os grandes grupos. Essas são as 2 salas Radamés em Atali que nós temos. O que o Radamés em Atali fez? O Radamés em Atali, lá na década de 20, estava na direção artística da Rádio Nacional. O Radamés em Atali ditava o que ia ser lançado na música popular brasileira. A primeira gravação de Carinhoso, Radamés em Atali. Aquarela do Brasil, Radamés em Atali. Copacabana, princesinha do mar, Radamés em Atali. Em 1929, Radamés gravava Choro com o Quarteto Continental, com o Zé Menezes, que fez, o guitarrista que fez a trilha dos Trapalhões, que morreu há 2 anos atrás, músico maravilhoso, né? E além de uma produção de música erudita fortíssima, em 31 ele inaugurou o primeiro concerto aqui no Teatro São Pedro. Em 36 ele tinha ganho uma bolsa, foi solicitar um apoio, não recebeu esse apoio do Estado, e aí realmente ele rompe e resolve se mudar para o Rio de Janeiro, né? Então, dizem que os 3 números assustam: 4.000 arranjos, 5.000 arranjos, 10.000 arranjos produzidos por ele. Isso aí eu encontrei em pesquisa, assim, esses números divergem, mas todos eles são assustadores. Como é que um cara escreveu tanto? Além de ter escrito Choro, de ter feito arranjos na Rádio Nacional, de ter feito arranjo para todas as gravações, Orlando Silva, Francisco Alves, um monte de gente importante, ele produziu diversos concertos para diversos instrumentos, né? O concerto, um instrumento solista acompanhado por sinfônica, né? Teve encomenda da Rádio de Berlim para escrever, e ele opta por escrever, então, em cima de peças folclóricas, com temas folclóricos brasileiros, né? E nós aqui temos essa salinha e a sala de passagem, vamos dizer, é a sala do rango, atrás do palco, no Araújo Viana, né? O Dante Santoro, eu posso afirmar que vai ser um percentual mínimo de pessoas aqui, que eu sei que vocês se ocupam e se preocupam com a questão, né, rio-grandense. No entanto, o Dante Santoro não tem nada, não sobrou registro. O Dante Santoro, durante 34 anos, trabalhou na Rádio Nacional.
Enquanto o Radamés Inátali fazia a direção da Sinfônica e era o diretor artístico, o Dante Santoro era o diretor do Regional da Rádio Nacional. Então vocês conseguem entender que o chorinho, que é uma coisa que o carioca e o paulista brigam pela autoria, quem fazia sucesso era o Radamés Inátali, quem determinava que ia tocar na Rádio Nacional era o Dante Santoro, que liderava o Regional. E entrou no grupo do Benedito Lacerda no lugar do Pixinguinha. E antes deles, década de 10, o Otávio Dutra, outro gaúcho, também sem nada aqui que se fale sobre ele, né? Em 1913 era o mais gravado no Brasil, com 30 composições gravadas naquele ano. O Arthur de Faria propõe assim, uma atualização de números de partituras vendidas, seriam hoje 500 mil partituras vendidas. Não tinha internet, tá? Nem iTunes, era barra mais pesada vender. Tá? E ele teria hoje a equivalência aqui. Então são nomes importantíssimos para a música brasileira e que eu não entendo por que o gaúcho tem que virar de costas para esses nomes. A gente poderia falar da obviedade que se falou tanto da Elis Regina, né? Porque ela fica também, se houve a história ao contrário, né? Que ela brigou com o Rio Grande do Sul. Eu não vi nunca nenhuma entrevista dela pichando o Rio Grande do Sul. Se alguém tiver essa informação, eu gostaria de ver. Mas é o que se assume, né? Então, que ela falava mal do Rio Grande do Sul. Mas o Rio Grande do Sul, ao invés de puxar para si, mesmo que falasse mal, poxa, com a genialidade dela, fala um pouquinho mal, mas vamos fazer um monte de homenagem aqui até ela ficar amiga, né? Não, o gaúcho prefere romper. Então fica aquela coisa estranha de testar eternamente os talentos locais, esses não têm, e esses talentos locais, então, quando se cansam, que vão buscar o reconhecimento, que seria uma forma, né? Se tu busca o reconhecimento fora, quando tu volta, tu tem um pouquinho mais de reconhecimento local. O risco é que aí, quando o cara sai, ele descobre, mas vem cá, lá fora é tão mais fácil, eu faço a mesma coisa, e eu tenho imprensa, eu tenho reconhecimento de público, eu vendo disco, as pessoas ouvem as minhas músicas, eu não mudei nada, eu continuo tocando igualzinho, mas eu vou lá fora e acontece. Estou no Rio Grande do Sul, não acontece. Para mim, é uma questão seríssima. Otávio Dutra é um nome de rua, Dante Santoro não tem nada. 2012 morreu o Avendano Júnior. O Avendano Júnior, com mais de 600 chorinhos compostos, era um pelotense, que quando Valdir Azevedo, que é o compositor do Brasileirinho, morreu, deixou como tarefa para a viúva trazer o cavaquinho dele para o Avendano Júnior. Ele tinha dito, o meu herdeiro no chorinho no Brasil mora lá em Pelotas. Aqui ninguém sabe quem é Avendano Júnior. Gente, é um talento para dar contra que é insuperável, né? Bom, na verdade, o que eu queria dizer mesmo e chamar a atenção era isso. Eu acho que a gente tem que ter mais preocupação e reconhecer um pouco mais aquilo que é feito aqui. Acho que a estratégia adotada nacionalmente pela Globo nos serviria bem. Inclusive, a gente tem redes, né, de comunicação tão fortes quanto, e a gente poderia fazer com a mesma coisa que a Globo faz. Ela alimenta o seu mito e vive dele, né? Porque a próxima novela vai ter a fulana de tal. Essa é gente boa demais, é maravilhosa, vocês nunca viram igual. Todo domingo o cara está lá dizendo, né, que é para todo mundo, gente, como vocês jamais verão igual, né? Depois a Globo, quando lança a novela, lança com seu próprio mito, e aí as pessoas vão assistir o mito que foi criado por eles, né? Eu não estou propondo castelo de cartas, porque eu acho que a gente tem talento suficiente para ter esses mitos locais. O que está faltando é ter o reconhecimento, ter o agito, ter a página de cultura que ficou reduzida, né? A 0 hora justifica lá, ó, em 30/4/14, né? O segundo caderno, agora é o novo segundo caderno, acrescenta aos conteúdos de cultura em geral, cinema, música e teatro, tudo que for relacionado a o que há para fazer dentro e fora de casa, incluindo mais televisão, pequenos passeios, além de gastronomia, né? Isso com aquela redução que nós sofremos de 12 para 8 páginas, deixando a programação da NET, deixando tudo dentro. É impossível, não tem espaço para a gente falar de cultura, né? A TV Com vai sair do ar, o programa do Lerina já saiu, vocês sabem disso? Vai terminar a TV Com. A TVE e a FM Cultura, a cada troca de governo, sofrem a ameaça de terminar, né? Que é quem mais divulga. A TVE não consegue passar no estado inteiro
A FM Cultura não consegue se repetir como rádio no estado inteiro, que são as pessoas que reproduzem a nossa produção local, cultural, e é sempre igual. Passo a passo vai acontecendo a mesma coisa. Poderia, só para chamar atenção, só para fechar aqui, o meu fechamento na verdade, é um pedido de atenção ainda. Eu estive trabalhando na discoteca pública como diretor, foi muito bem lembrado lá, 56 foi a inauguração dela, né? E teria 80 mil discos, poderia ser super usada, mas o último concurso público que teve para bibliotecários faz mais de 2 décadas. O déficit em 2011 era de 75 bibliotecários. Se preocupa a gente não ter um material humano. Estava conversando com uma bibliotecária que se faz presente aqui. O mais preocupante é que, se fechar a discoteca pública, talvez não digam nada. Fique por isso, simplesmente feche. E aí eu vou lembrar vocês uma coisa: esse ano é o centenário do Túlio Piva. Túlio Piva, então, estaria completando 100 anos. O Teatro Túlio Piva está lá fechado há horas e ninguém faz nada. Obrigado.